Conforme o seu costume, Jesus saiu dali e dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles à distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas sim a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com os discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: Por que dormes? Levantai-vos, orai para não cairdes em tentação. Esse trecho está no livro de Lucas, capítulo 22, entre os versos 39 a 46. Em outras reflexões recentes, já citei esse trecho mais semelhantes. Trechos como esse também estão nos evangelhos de Mateus, de Marcos e de João, mas eu decidi dar uma ênfase especial aqui para esse capítulo, que é a suprema angústia. A angústia que Jesus sentiu nos momentos precedentes à sua prisão. Jesus foi ao monte para orar e pediu para os seus discípulos ficarem ali. Essa expressão, afastou-se a um tiro de pedra, em outras traduções aparece como cerca de 30 metros, só para vocês terem uma noção de o que seria isso, né? Então Jesus fez a seguinte oração: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, o que Jesus orou aqui, não pediu em momento algum para que livrasse ele de qualquer forma desse sofrimento, da maneira como ele queria. Lógico que Jesus sabia o que iria acontecer dali em diante. Lógico que não é nada agradável para ninguém estar exposto a uma situação onde você sabe que a sua vida está em risco, que você sabe que dificilmente vai sair vivo daquela história. Assim como Jesus sabia que ele não sairia vivo dali. Aqueles momentos eram os últimos momentos de sua vida. Jesus pediu para que Deus afastasse dele aquela situação, mas não conforme a vontade dele, não para tirar dele essa responsabilidade de carregar todo o fardo da humanidade, de carregar todos os pecados do mundo para representá-los na cruz e morrer por eles, mas que fosse feito conforme a vontade de Deus. Nas nossas angústias extremas, nós normalmente costumamos olhar para os lados, buscar saídas. Não sabemos se fugimos, se enfrentamos. Em momentos de perseguições, nos chega a passar a vontade de reagir, nem que pague com a própria vida, mas que aqueles perseguidores não ficarão impunes. E nessas horas onde a gente busca ajuda, a gente não vê ninguém. Nessas horas, quando a gente não vê ninguém para nos ajudar, vem aquela angústia. Onde estão aquelas pessoas que tanto juraram lealdade a mim? Onde estão os meus amigos? Onde estão os meus amigos que juraram lealdade, que estariam comigo em todos os momentos, na doença ou na saúde, na alegria ou na tristeza?
que daria o ombro para mim chorar. Onde estão essas pessoas? No caso de Jesus, seus discípulos estavam ali dormindo enquanto ele sofria. E de onde veio a salvação? De onde veio o consolo? Veio do céu. Apareceu um anjo para consolar a Jesus. Muitas vezes a ajuda que a gente precisa não está do nosso lado, em carne e osso. Não é aquele amigo que vem e dá um ombro pra gente chorar, dá um abraço na gente, como a gente espera muitas vezes. Às vezes essa angústia, essa ajuda vem do céu. Só Deus manda, só Deus sabe o que a gente realmente precisa para nos livrar. Por isso que Jesus orou: me livra dessa situação, desse desfecho, mas que seja conforme a sua vontade. Deus enviou um anjo para confortá-lo, para dizer a ele: tenha força, aguenta firme, eu não vou te abandonar, estou com você. O único que nunca realmente nos abandona, que nunca nos abandona de fato, é Deus. Só que não é porque você não vê Ele que Ele não está te observando. Ele só quer que você reaja, que você busque a Ele. Ah, mas por que Ele fica esperando que eu peça a ajuda dele? Por que Ele não vem logo e se intromete, afasta tudo isso aí logo de uma vez? Porque Deus, para começo de conversa, Ele deu uma coisa pra gente desde a nossa criação, que se chama livre-arbítrio. Ele nos deu o direito de buscarmos a saída que queremos ir. Ou seja, infelizmente tem gente que escolhe sair pelas próprias maneiras. Por incrível que pareça, Deus deu esse direito para você. Só que Ele deu também as consequências. Ele nos ensinou as consequências, as responsabilidades pelas nossas escolhas. Como já falei aqui várias vezes. Você quer sair pelas suas maneiras? Tudo bem. Só que a consequência vai ser essa. Se você escolher pela minha maneira, a consequência vai ser a vida eterna. Escolher a maneira do mundo, a consequência será a morte. Escolher a maneira de Deus, a consequência será a vida. Então, qual é a escolha que você quer para a sua vida? A escolha do mundo, onde o prazer é imediato, mas a consequência é a morte, o inferno? Ou escolher da maneira de Deus, onde para sair dali você vai ter que percorrer um caminho de espinhos, de pedras machucando seus pés, que vai te ferir, mas que a consequência daquilo, o desfecho será realmente uma vida eterna, uma misericórdia, vai ser uma grande recompensa, uma recompensa grandiosa e poderosa que Deus promete e cumpre que vai te dar. Então, é o tal da colocar na balança. Você quer o prazer momentâneo ou você quer o prazer futuro lá na frente, a consequência da sua luta, do seu esforço. Se nós buscarmos a saída através da maneira de Deus, a consequência é a vida eterna. E assim, Jesus nos provou que mesmo diante de uma situação de atribulação como era aquela, onde ele sabia que todo mundo o abandonaria, todos os seus amigos, todos os seus discípulos que lhe prometeram lealdade, lhe abandonaram, dormiram enquanto ele sofria. Mas ele enviou um anjo para lhe consolar, para lhe dar forças. Muitas vezes a resposta
não é da maneira que a gente mais espera naquele momento. Em um momento de angústia, a gente quer a saída logo, não é mesmo? A gente quer se livrar logo daquele problema. A gente não aguenta mais sofrer. Ninguém quer sofrer, ninguém quer. Essa é a verdade. Quem que gosta de sofrer? Quem que gosta de sentir dor? Ninguém gosta. Isso não é agradável. Mas todo reino é consequência de uma luta. Ninguém consegue uma vitória sem uma luta. Deus não deu o reinado a Jesus sem que ele passasse por essa grande aflição, por essa grande luta. E o que Jesus fez? Seguiu a vontade de Deus, mesmo tendo sido tentado, mesmo tendo sido humilhado, enganado, tendo sido agredido, ofendido, humilhado, cusparado, chicoteado várias vezes, mas mesmo assim ele se entregou a Deus, se entregou à vontade de Deus. Ele não se entregou simplesmente para ser açoitado por livre e espontânea vontade. Ele aceitou seguir a vontade de Deus, porque ele tinha que morrer para ser ressuscitado para uma nova vida. Essa é a recompensa para um reinado. Jesus se tornou rei, mas não foi sem uma grande luta, não foi sem um grande esforço, não foi pela vontade própria, não foi pelo mérito próprio, foi porque ele seguiu conforme Deus havia dito para ele fazer, porque ele não veio ao mundo simplesmente do nada, não era uma pessoa de carne e osso, ele não era desse mundo, ele veio do céu para fazer a vontade de Deus. Jesus era Deus na terra, tanto é que ele era também chamado de Emanuel, Deus conosco. E veio para fazer a vontade de Deus, ensinar o caminho para chegarmos ao céu. E o tempo todo ele fez isso conforme Deus o ensinava, mesmo sendo de carne e osso. Tanto é que ele se retirava muitas vezes aos montes para orar e buscar as palavras de Deus, as instruções necessárias do céu para que ele continuasse a sua caminhada, a sua jornada. Era nessas orações que ele se comunicava, que ele recebia as instruções para se comunicar com a gente. Jesus era o elo de ligação entre Deus e os humanos. Só que ele não conseguiu, como eu já falei, esse reinado, essa ressurreição, sem antes sofrer tudo aquilo que você já passa em sua vida, em toda a sua agonia, toda a sua angústia, tudo aquilo e muito mais. Tanto é que Jesus sentiu uma agonia tão extrema que esse efeito dele de suar sangue, conhecido em termos médicos como hematidrose, isso realmente pode acontecer, mas somente em situações de angústia extrema, onde a adrenalina é elevada de tal modo que a circulação sanguínea rompe os vasos e acaba se misturando a água que é secretada pelos poros. E a pessoa literalmente sua sangue. Mas isso em situação de estresse extremo. Você pode imaginar o que Jesus estava sentindo aquilo. Nada. Isso não aconteceu de uma maneira sobrenatural. Isso não aconteceu porque Jesus era sobrenatural. Ele era. Mas toda a sensação, todos os sentimentos que você sente no momento de angústia, de estresse, Jesus sentiu também, para te provar
que é possível sim fazer a vontade de Deus, mesmo sentindo todos os sentimentos que nós sentimos para tentar nos afastar de Deus. Jesus se manteve firme, sem levantar uma mão contra alguém, sem levantar o calcanhar contra alguém, sem levantar uma única espada por alguém. A quem tivesse tentado levantar uma espada contra um soldado romano, decepando a orelha, mas Jesus pediu para ele embainhar a sua espada para que a vontade de Deus se cumprisse, porque Jesus já havia deixado bem claro que ele não era desse mundo. E a violência, o ódio, a guerra são coisas desse mundo, não são coisas de Deus. Deus não quer que os humanos se destruam para se sobressaírem sobre um outro. Deus quer que os humanos se amem, respeitem-se, amem-se uns aos outros como amam a si mesmos. Esse é um grande mandamento que Deus nos ensinou através de Jesus. Mesmo tendo sofrido tudo que ele sofreu, ele os perdoou um por um. Mesmo com toda angústia, mesmo sofrendo toda angústia, ele jamais se afastou de Deus. Mesmo que todos os seus discípulos tivessem se afastado dele, dormido enquanto ele sofria, mas a única ajuda que ele teve veio do céu. Essas palavras são provas que quanto mais a gente busca ajuda em nossas angústias, menos a gente vai ter, mas nem por isso significa que a gente está sozinho, que nós podemos contar com Deus nessa vida, que muitas vezes, assim como Jesus recebeu essa ajuda do céu, esse anjo para consolá-lo, nós também receberemos esse anjo para nos consolar quando nos faltarem esses amigos, quando nossos amigos aqui na terra estiverem dormindo enquanto a gente sofre, quando aqueles que juraram lealdade, quando aqueles que juraram dar o ombro para chorar, aquele abraço de reconforto, inventarem desculpas, não vou poder, e desliga o telefone na cara. Não é mesmo? A gente fica pensando, tô sozinho nessa vida. Não tá sozinho. Busque a ajuda de Deus. Às vezes a gente precisa perder tudo o que a gente tem, perder todos os nossos amigos, ou que todos os nossos amigos se afastem de nós, para que a gente entenda que Deus está aqui para nos ajudar, que nós podemos contar com Deus, que às vezes a ajuda vai vir do alto, e a gente não vê essa ajuda, mas e quando a gente busca ajuda, a gente tem a misericórdia. Quando esses perseguidores nossos desaparecem da nossa vida, no momento certo, na hora certa, tudo tem sua hora para acontecer. Portanto, se você está passando por um momento assim, de perseguição, onde você não consegue entender por que passa por isso, por que mesmo tentando ser justo com as pessoas, você passa por essa situação de humilhação, onde pessoas parecem mais abusar da sua bondade, fazem mau uso da sua bondade para te sobrecarregar com um trabalho que era para essas pessoas terem feito, mas porque você é bom, essas pessoas acham que você vai aceitar porque você é bom e vai ajudar todo mundo. Deus está ao nosso lado, mesmo quando a gente perder todos os nossos amigos, ou que todos os nossos amigos estiverem dormindo enquanto a gente sofre, e vai nos mandar um anjo para fazer a misericórdia dele. Mas que nós aprendamos a esperar e a termos paciência e a suportar as adversidades. Amém? Que nós possamos juntos fazer uma oração. Obrigado
pela sua presença, por mais um momento que você dedica da sua atenção para o conteúdo desse canal. Você que chega pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao canal Reflexões Bíblicas de Fábio Vilas Boas. Você que já nos acompanha, obrigado por mais um momento da sua presença. Verifique as suas inscrições, deixe seus likes, seus comentários e participe do canal da maneira que for melhor para vocês, da maneira que vocês quiserem. Só isso que eu peço, participação, para que o YouTube possa reconhecer esse canal como um bom propagador de conteúdos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém? Nós façamos juntos agora uma oração. Pai que está no céu, obrigado por esse grandioso e valioso ensinamento que Tu nos oferece. Essa passagem onde Teu Filho Jesus é abandonado por seus discípulos que lhe juraram lealdade e que dormiram enquanto Ele sofria. Mas obrigado, porque através de Seu Filho Jesus, Tu nos ensina que não estaremos sozinhos jamais em nossas vidas, que nós podemos contar contigo, que Tu és misericordioso conosco. Tu nos dá forças quando estamos fracos, que Tu nos envia anjos para nos consolar durante os nossos momentos de angústia. Dai-nos força, Senhor. Nós agradecemos a Ti, porque Tu nos fortalece quando estamos fracos. Tu nos ensina a ter paciência quando estamos aflitos e desesperados. Ajude-nos, Senhor, a esperarmos em Ti, para que a Tua vontade sobre nós se cumpra. Dai-nos forças para suportarmos tudo isso e aprendermos mais com Teus ensinamentos, com tudo que Tu nos ensina e Tu nos faz em nossa vida. Mesmo que sejam momentos de angústia, que nós possamos aprender com isso a sermos pessoas melhores e mais agradáveis a Ti. Seja feita a Tua vontade, ó Senhor. E que nós possamos, e obrigado porque nós podemos esperar sempre em Ti, por Tua misericórdia, que nunca nos falta. Nós agradecemos, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Esse é o recado de hoje, pessoal. Obrigado pela sua presença. Participe no canal da maneira que forem melhor. Sejam todos bem-vindos, independente da denominação que você segue. Aqui não importa se você é católico, evangélico, presbiteriano, adventista, não importa. Somos todos irmãos em Cristo. Ele nos ama a todos e Ele morreu por nós. Independente do que acreditávamos, do que éramos, de quão pecadores somos. Morreu para nos salvar, para nos dar a vida eterna. E nós possamos sempre levar em consideração o que Jesus nos ensinou, que nós possamos sempre colocar em prática o que Jesus nos ensinou, pois essa é a melhor maneira de esperar pela sua volta. Obrigado pela sua presença e um forte abraço.